Olá, eu sou a Nani Belin, fotógrafa e mentora de newborn, e eu quero falar um pouquinho sobre os tipos de layer que você pode estar usando nos seus props. Então existem vários tipos de layers, inclusive uma super dica que eu vou te dar agora é que você pode estar utilizando a própria manta como uma layer, tá? Tanto no baldinho, quanto no cesto, em outros tipos de prop, você também pode estar utilizando essa manta como uma layer. Então eu tô aqui com o baldinho, tá? Ele é um baldinho do Evandro Arte Ferro, e eu tô aqui com uma manta, que é a tal da manta pipoca, que eles dizem, tá? Ela é uma manta transparente, praticamente, ó. Tá, ele é o lado avesso, mas tanto faz. Então, como ela é uma manta transparente, quando eu vou colocar ela no meu puff, eu utilizo uma outra manta begezinha, da mesma cor, por baixo. Porém, ela pode ser utilizada como uma layer aqui, porque ela tem uma textura, ela é diferente, você pode estar utilizando tanto nas poses de bracinho do bebê, quanto nas poses de cima para baixo, tá? E aí eu tá reutilizando ela no puff, para manter aquele mesmo segmento de cores na sessão, que vai ficar bem legal, porém vai estar bem diferente, né? Para você perceber que você não precisa ter tantos acessórios, tantas layers e tantos tecidos, que apenas com um você já consegue fazer muita coisa, tá? Então aqui, ó, como uma layer, você pode dobrar ela, e você pode jogar aqui, ó, na borda do balde, tá? E como ela vai ficar um pouquinho mais cheio aqui dentro, ela pode ser, né, utilizada como a parte macia, o posicionador, que às vezes a gente põe no bumbum, tá? Ela dá super certo para todos os tamanhos de baldinho para você pôr. E aí você pode utilizar também na outra pose do bebê, que é aquela toda enroladinha com o bebê dentro, tá? Então a manta, ela é uma super dica para você ter como uma layer dentro do baldinho, dentro do cesto, dentro de outro prop, e para você utilizar no puff também, tá? Agora, eu tenho aqui outros tipos de acessórios que a gente pode utilizar, tá? Então, essa é uma layer de lã merino, tá? Feito à mão. Essa aqui, se eu não me engano, é da Lily Ox. E eu utilizo, então, ela no baldinho, tanto para pôr os bracinhos, quanto para fazer aquela enrolada. Mas também utilizo no cesto, utilizo no puff, utilizo no flocate, utilizo em outros props também. Ah, inclusive na caminha, tá? Essa é uma layer que ela não é muito barata, porém, ela tem uma qualidade muito boa e ela tem uma versatilidade muito boa para você utilizar, além de ser super macia. Então, se você tem dúvida, se vai machucar o bracinho do bebê na hora de posicionar no balde, por exemplo, ela é uma layer bem grossa e bem macia. Então, quando você for pôr o bebezinho na pose, tenha certeza que ela não vai machucar porque ela é grossinha, tá? Outro acessório que também é utilizado tanto em qualquer um dos props, é a manta de lã feltrada, tá? Então, ela é uma manta bem fechadinha, não é tão grossa como a layer de lã merino, mas você pode estar dobrando ela para estar utilizando na borda do balde, né? Que é o lugar que vai mais o bebê ficar posicionado, como tá utilizando também nos outros acessórios, tá? Ou, por exemplo, na pose que eu utilizo com o bebezinho deitadinho, eu costumo deixar essas partes da manta mais jogadinha, sabe? Então eu gosto de deixar ela mais soltinha e eu coloco os posicionadores atrás. Então essa é outra manta, tá? Outra layer que a gente pode estar utilizando. Outro acessório que eu utilizo bastante como layer é o wrap, tá? Então, o wrap de lã, ele tem uma textura menor do que a layer, certo? Só que eu posso utilizar ela como um detalhe. Então, o que eu faço? Eu uso uma layer por baixo, mesmo para deixar macio. Ups. E aí, eu coloco o wrap por cima, só para dar um acabamento, ó. E coloco, então, no caso aqui, a pose do bracinho, certo? Então, é só para dar um detalhe diferente, que se você ficar em dúvida, poxa, eu não tenho tantas layers, eu não tenho como comprar agora nesse momento,
Então você pode estar utilizando os wraps também, tá? E uma dica legal é os de lã, que fica mais delicado, que fica bonito, tá? Mas você também pode estar utilizando aqueles de malha, aqueles de tecido, que você faz a contenção do bebê. São dicas baratas, né? De compras bem mais baratas, e também você consegue reutilizar de várias outras formas. Por último, não menos importante, eu tenho aqui um peleguinho, que ele é menor, ó, ele é mais ou menos aí uns 40 centímetros por 40, ele é quadrado atrás, mas ele é redondo na frente. E ele também é utilizado como uma layer, tá? Como eu expliquei nos anteriores. Pro bracinho, tá? E deitadinho, de cima para baixo também, dá pra gente usar. Além de todas essas formas de usar dentro dos props, a gente pode utilizar como um acessório coadjuvante. Uma palavra bonita. Embaixo dos props. A gente pode, por exemplo, aqui, ó, utilizar embaixo do baldinho. Vai ficar legal se, por exemplo, eu tiver uma layer ou até mesmo um wrap mais clarinho também pra chamar atenção junto com esse, né? E as outras tipos de layers são a mesma coisa. Os wraps eu costumo deixar jogadinho embaixo dos acessórios, dos props, também dá uma diferenciada. Além, claro, para colocar embaixo dos props, eu utilizo também a juta e o burlap, que ele é um pouquinho maior do que a juta e também dá toda a diferença. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que ajude muito vocês e uma dica super é não saiam gastando milhões e milhões em acessórios, porque apenas você consegue variar bastante em props e também no puff, tá bom? Continue me seguindo lá no Fórmula do Newborn, no Instagram, lá no YouTube Nani Belin, e eu te vejo no meu próximo vídeo.